Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar então aí nosso tema do terceiro bimestre. Primeiro vamos conhecer a nossa apostila, vamos ver aí tudo que nós vamos aprender esse bimestre. Nós vamos falar, dar continuidade ao nosso tema anterior. Então nós estávamos falando sobre modernismo, vanguardas artísticas é, lá na Europa. Agora nós vamos falar de modernismo e o que essas vanguardas artísticas causaram, né, de influência aqui para o nosso país. Então, nós vamos falar do modernismo no Brasil. Então, nós vamos falar de modernismo, vamos conhecer, relembrar o que é de fato o modernismo, vamos falar do modernismo no Brasil, vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que é o marco de arte do nosso país. Se não tivéssemos tido a Semana de Arte de 22, provavelmente seríamos um país atrasado em relação à arte. Hoje nós temos aí um nível muito parecido, muito igual. Estamos igualados aí com a Europa, com os Estados Unidos. Se nós não tivéssemos tido a Semana de 22, provavelmente seríamos atrasados. Vou contar para vocês como tudo isso surgiu, quem começou, quem criticou, quem elogiou, e é bem legal, é tema de vestibular, é tema de concurso, isso é certeza, essa é a única certeza que você vai ter em relação ao modernismo no Brasil. Ele cai em tudo. Então, vamos falar bastante aí sobre isso. Vamos conhecer quem é o grupo dos cinco, falar de cada um deles, o que deixou pra gente, seu legado. Vamos falar aí, né, do modernismo, do legado do modernismo, né, em relação aos dias atuais. O que hoje, né, o que causa hoje, ou o que causou para que chegássemos até hoje. Vamos falar sobre Frida, que eu citei para vocês um pouquinho quando eu falei do surrealismo, que diziam que Frida também fazia parte, e ela não se considerava surrealista, porque ela dizia que ela não pintava o sonho, e sim a vida real, né? Apesar de ser muito parecida com sonhos, porque era inacreditável. Então é uma mulher aí surpreendente. Nós temos que conhecê-la um pouquinho a fundo, já que a Semana de Arte Moderna, o modernismo no Brasil, ele inicia com a mulher na arte, com a mulher encabeçando tudo isso, dando o primeiro passo, sendo feminina, sendo feminista, botando aí a sua arte, né, no jogo. Frida fez a mesma coisa e é um símbolo do feminino, do feminismo. Então nós vamos falar sobre ela. E assim como na Semana de Arte Moderna os jovens estavam à frente, foram audaciosos, ambiciosos, ousados, nós vamos falar sobre a resistência e sobre a contracultura. Então, vamos falar sobre o teatro do oprimido, um pouquinho da ditadura e sobre a contracultura, que é o rock and roll, punk rock, os grandes ah, os grandes eventos que mexiam aí com a cabeça do jovem e que mexe, né, até hoje, principalmente quando nós falamos de cultura, de ir, né, contra a opressão, vamos assim dizer. Bom, deixar isso para o final, vamos começar com o modernismo no Brasil e conhecer aí um pouquinho sobre esse período tão importante para nós, para o nosso país, para o mundo, né, mas principalmente para o nosso país, que dá uma virada na chavinha de todo mundo e faz com que a gente mude um pouco o pensamento. Antes, vamos falar aí de modernismo e relembrar, né? Modernismo, que modernismo? Muitos de vocês não lembram. Então, eu achei um YouTube muito legal para estudar, para a gente ter as revisões, não só de arte, como de literatura, de ciências, de matemática, de história. Tem várias matérias, é bem legal. Eles fazem tudo com desenhos e depois disponibilizam o mapa mental
em forma de desenho. Eu até anexei aqui o mapa mental que no final do vídeo ele coloca. Eu deixei aqui para vocês darem um print aí e poderem estudar. Ficou bem legal. Resume praticamente todas aquelas bolinhas, quase todas as bolinhas que eu coloquei ali para a gente conversar. Aqui ele vai dar um resuminho, vai falar resumidamente um pouquinho sobre cada coisa. Anota o que você tiver que anotar no seu mapa mental ou dá um print aqui, ó, nesse mapa mental que ele mostra exatamente tudo o que ele está falando aqui. Bom, os créditos, tá? Vou deixar aqui. O nome do YouTube é Descomplica, tá? Então vale a pena, tem no Twitter, tem no Instagram e também tem no Facebook. O vídeo eu peguei do YouTube, ok? Então é bem legal para estudar, vale a pena vocês conhecerem, aqueles que não conhecem ainda. Então, vamos entender aí um pouquinho sobre que modernismo é esse. Vamos lá. Antes da gente começar a esquentar os neurônios, queria pedir aquele favorzinho, ou melhor, aqueles, né? Já deixa seu like, comentários, se inscreve no canal e, claro, ativa aquele sininho lá em cima para ficar por dentro das novidades. Pensa que acabou? Pera lá, vamos controlar esse nervosismo. Fica até o final para saber qual é o cupom que vai te dar um descontão para assinar o Descomplica. Então, já estamos nos trinks? Beleza, partiu então. Afinal, o que é o modernismo? É movimento literário que começou lá em 1922, mas o seu final é meio incerto. Alguns pesquisadores falam que acabou em 1960, outros em 1980, e tem aqueles que acreditam que o modernismo, de alguma forma, nunca chegou ao fim. Agora, vamos entender melhor o contexto em que ele surgiu aqui no Brasil? Bem, como eu disse, em 1922 começava o modernismo em nossas terras. Só que, para ser mais específico, ele surgiu oficialmente na Semana de Arte Moderna, inspirado nas vanguardas europeias. Lembra delas? A Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, significou a ruptura com os modelos artísticos convencionais, aqueles que mandavam na parada toda. Ou seja, os artistas dessa época começaram a trabalhar de uma forma inovadora e muito mais original. Com isso, o país tentava conquistar sua independência cultural, se desvinculando da forma artística que nos era ditada, digamos assim. O modernismo durou várias décadas e estudiosos o dividiram em fases. E está na hora de eu te explicar a primeira delas. A primeira fase do modernismo, popularmente conhecida como fase heróica, durou de 1922 até 1930. Esse período foi a época de renovação da estética e quebra dos padrões artísticos estabelecidos ao longo de séculos. O pessoal pensou assim: acho que a gente precisa dar uma repaginada na nossa arte. Por que vamos ficar seguindo essas coisas lá de fora? Bora fazer do nosso jeitinho. Com isso, os artistas começaram a defender uma maior liberdade formal e passaram a valorizar as temáticas cotidianas. Mas espera aí que ainda não acabou. Essa fase foi cheia de novidades. Surgiram manifestos modernistas, como o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Movimento Antropófago, para apresentar ao país esse novo estilo de arte. E se por acaso te perguntarem quais foram os principais autores desta fase, nem pense duas vezes. Pode falar: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. Beleza? Por último e não menos importante, a revista Claxon se destacou. Ela trazia mensalmente todas as informações sobre essa nova onda artística que chegava com tudo. Já saquei tudo dessa primeira fase, professor, mas e a segunda? Tô querendo saber. É dela que vamos falar agora. A segunda fase do modernismo aconteceu entre 1930 e 1945. Nesse momento, todos os princípios elaborados na primeira fase já estavam consolidados nesse novo molde de arte no Brasil. Vamos analisar o contexto em que a segunda fase aconteceu? 1930 até 1945, te lembra alguma coisa? Eu sei que você prestou atenção nas aulas de história. Deixa o Peli ficar sabendo que você não lembra. Essa etapa aconteceu durante a Era Vargas e logo no fim da política do café com leite. Aquele acordo lá que determinava que os presidentes da República ficavam revezando entre políticos de São Paulo e Minas Gerais. Refresquei a sua memória? A segunda fase também aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, que rolou de 39 até 45. Por isso, muitos poemas abordaram os efeitos desse evento sobre o homem da época. Já contextualizados,
podemos entender melhor como essa fase se manifestava. Na prova, a geração de 30, como era chamada, mostrava a realidade cotidiana de algumas regiões do país, principalmente o Nordeste, apresentando seus problemas sociais. É claro que não podemos esquecer dos principais nomes que estamparam essa fase. Graciliano Ramos e Jorge Amado na prosa, e Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles na poesia. Já sabe, né? Se cair um desses incríveis autores, você vai na hora sacar que estamos falando da segunda parte do modernismo, marcada por um acentuado engajamento político e social por parte dos artistas. Espero que tudo esteja esclarecido até aqui, porque passaremos agora para a terceira fase, hoje mais conhecida como pós-modernismo. Respira fundo que está acabando. Lembra que falamos lá no início do vídeo que havia uma polêmica em torno desta última fase? Então, muitos especialistas afirmam que o modernismo continua se reinventando até hoje, por meio dos seus ecos, enquanto outros preferem dizer que a terceira e última etapa vai de 1945 até 1980. De qualquer forma, este período é marcado por uma pluralidade de formas estéticas e experimentalismo linguístico. Nessa época, estava acontecendo muita coisa importante. Saca só, era o fim do Estado Novo e da Segunda Guerra, que emendava no início da Guerra Fria. Imagina a cabeça desses artistas, quanta coisa que rolava. No campo da poesia, a geração de 45, como alguns poetas ficaram conhecidos, tentou resgatar um traço mais formalista em seus versos, mas logo foram ofuscados pela poesia substantivada de João Cabral de Melo Neto. No campo das narrativas, destacam-se Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Por meio de suas prosas poéticas, Rosa tematizou o sertão mundo e Clarice mergulhou na subjetividade do ser. Eu duvido que depois desse mapa irado a literatura não ganhou seu coração. Ah, e falando nisso, para conseguir a sua ilustração, é só ir aqui na descrição e baixar pelo link. Agora você já sabe. Curte esse vídeo, comenta, mostra pra mãe, pro pai, pro crush. O que é crush mesmo, hein? Ai, meu Deus. Além disso, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no nosso canal. Bem completo, né, esse vídeo. Então, não deixem de depois dar um print, tá, na imagem que representa o vídeo do modernismo. Então, o modernismo, ele é um movimento literário, não deixa de ser um movimento literário, e também se torna um movimento artístico, ok? Aí na apostila de vocês, na página 5, fala um pouco sobre o contexto histórico. Então vamos aí conhecer um pouco sobre esse contexto histórico. Gente, eu coloquei para vocês aí a imagem da apostila e grifei de azul e de amarelo. Então de azul tá aí o contexto histórico, tá as partes principais desse contexto, e de amarelo tá aquilo que é referente à arte, realmente ao modernismo artístico, ok? Então vamos lá. Então no início do século XX, a propagação tecnológica mudou consideravelmente a organização social e espacial das cidades. As máquinas velozes e repletas de novidades trouxeram novas formas de relações e de perspectivas em diversas áreas do conhecimento. Então, quando nós vimos vanguarda, nós vimos isso, que os automóveis, principalmente, e as indústrias modificaram muito o cenário daquela época, ok? Nas artes, novos temas e formas artísticas surgiram. Com quem? Com as vanguardas europeias. Então, sempre que for falar em modernismo brasileiro, vocês precisam lembrar que surgiu durante o final do período das vanguardas europeias, foi uma influência. Então, muitos jovens foram estudar na Europa e se influenciaram com as vanguardas europeias, tá? Então, no Brasil, nesse período, a capital era o Rio de Janeiro e outras cidades como Manaus, Paulo e São Paulo também passaram por muitas mudanças na organização social após a implementação de fábricas e a chegada de imigrantes, especialmente da Europa, que vieram trabalhar nas indústrias. Isso também modifica muito o Brasil dessa época, tá? Então, os automóveis de passeio ganharam as ruas
que se transformaram em grandes avenidas. As casas passaram a ser construídas com materiais industrializados e ter novos desenhos. Então, aquelas ruas de terra, né, que eram mais curtas para carro, né, charrete, carroças, essas coisas passarem, elas modificam totalmente. Então, quem já viu foto de São Paulo na década de 20 e de 20, mais ou menos isso, 17 até 20, e ver depois, né, desse movimento, desse período, né, histórico, você consegue ver assim uma mudança muito grande. Então, as ruas elas são asfaltadas, as calçadas colocam pedras, aquelas pedrinhas pequenininhas, dando um desenho, um formato diferente para embelezar e ao mesmo tempo ser mais útil, né, ali para a movimentação das pessoas, para a passagem dos automóveis. Desculpa, as casas, elas também tiram aquele padrão de casarões, né, de interior, vamos assim dizer, e passam a ter grandes palacetes, e utiliza-se muito esse novo material industrializado, ok? Em São Paulo e no Rio de Janeiro foram abertos diversos espaços culturais e algumas salas de cinema. Então, o cinema estava, né, em ascensão, estava tendo todo esse movimento, né, na Europa, dos primeiros cinemas, dos primeiros vídeos, filmes, que na verdade não eram filmados, eles eram fotografados e dado movimento, e que é bem interessante, é bem legal essa fase, e que marca, né, essa geração aí dessa novidade na época, que era o cinema, tá? Então é bem legal. O cinema acho que é um tema à parte, que também daria aí muitas aulas, tá? Então, no Rio de Janeiro, passou por diversas reformas urbanísticas inspiradas em modelos da capital francesa, Paris. Então, a gente vê isso principalmente na capital, né? No centro de São Paulo, por exemplo, a Rua Augusta ou ou as grandes praças, né, como a praça Patriarca em São Paulo, que são totalmente inspiradas nos estilos europeus, principalmente na capital francesa, que são praças amplas, né, com escultura ou com beliscos no centro, e as ruas com essas pedras, né, como nós estamos vendo aí na imagem, como forma, por exemplo, o calçadão ali de Copacabana, né, as pedras e os seus desenhos, que era uma característica bem marcante dessa parte urbanística da Europa, ok? Foram ampliadas as ruas e construídas praças, importantes espaços culturais, como o Teatro Municipal, o Museu Nacional, que nós vimos aí que foi destruído com fogo, né? E o Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, que eram centros culturais que não tinha aqui no nosso país. Tinha muita influência europeia. Nos grandes centros europeus tinha muitos museus e muitos centros culturais. E isso é trazido para o Brasil já nessa influência cultural, ok? Ainda não a influência total do modernismo, mas uma influência de aproximação à cultura, ok? O comportamento das pessoas também modifica muito. As mulheres passam a se interessar muito por moda. Lá na Europa começa a surgir os modistas, né, que na época eram simples costureiros e que passam a desenvolver a roupa como algo desejável, né? E a partir daí surgem os estilistas, né? Os modistas, que na época se dizia modista, e as grandes revistas que traziam retratada, né? Esses modelos de roupa.
e que acabava sendo no mundo inteiro um símbolo de desejo, ainda é, ok? Meninas que estão assistindo já viram e já ouviram falar sobre Chanel, né? É uma marca aí caríssima e super desejada. Então, surge exatamente nesse período, tá? Então, o comportamento das pessoas e as roupas também sofreram influências, trazendo a procura pelo espírito livre do período. Então, essa época foi a época, né, que a Coco Chanel, o Chanel, a Coco e Chanel, ela acaba surgindo, tá? Então, é uma estilista francesa que se tornou mundialmente conhecida por inovar o vestuário feminino, ok? E acaba causando polêmica, é claro, porque o estilo de roupa era muito ousado, o estilo de roupa que ela desenhava e que ela apresentava, tá? As danças passam também a ser algo que faz parte, né, do cotidiano, né, das pessoas. Antes era uma dança mais pacata, tranquila, e passa a ser uma dança mais cheia de movimento e principalmente na presença das mulheres, ok? Esse contexto histórico no Brasil também podemos incluir que era exatamente a comemoração de 100 anos da independência do Brasil, tá? Esse contexto que o modernismo brasileiro ele chega, também era o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Que lá nas vanguardas europeias nós vimos uma grande influência principalmente nos futuristas, né, nos cubistas, e no Brasil não é diferente, também entra essa influência, ok? Sem contar a influência total, né, desses artistas incríveis que nós estudamos no bimestre anterior, ok? E aí na próxima aula nós vamos ver aí a arte moderna de uma já focada para a arte moderna de fato, né, no Brasil. Então, o que aconteceu com essa influência, né, o que causou essa influência desses artistas, né, que vieram aí através dos jovens que iam para a Europa estudar, jovens filhos de burgueses, né, filho da elite né, brasileira, eles eram levados para a Inglaterra, para Paris, para Portugal, para estudar, e estudavam arte e acabavam tendo contato com esses modernistas, né, das vanguardas. E aí, é claro, modificava total a cabeça desses jovens e eles voltavam para o Brasil com grandes ideias, tá? E esses imigrantes que vinham, né, também traziam com eles essa, essa aceitação do modernismo, ok? E isso muda aí totalmente o nosso panorama brasileiro, tanto no que nós já falamos em relação à estrutura, né, do país, das ruas, das roupas, dos estilos, como também na arte. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês novamente darem aí um print. É o mapa, tá? Mapa mentalzinho aí bem simples, mas para poder ajudar a nortear vocês aí no que vocês estão escrevendo. Então, o início do século XX, a gente teve aí 100 anos da independência do Brasil, fim da Primeira Guerra Mundial, a influência das vanguardas europeias, a influência da capital francesa, que foi muito, muito marcante, e o modernismo de fato, que vai causar aí a grande influência na arte, era trazido pelos jovens que iam estudar na Europa, ok? Então, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre o movimento no Brasil, vamos conhecer alguns artistas que foram responsáveis aí por esse movimento, ok? Então, nos vemos na próxima aula e
não esqueçam de montar o mapa mental. Eu não vou cobrar o mapa mental como eu cobrei no bimestre anterior, ok? No bimestre anterior eu coloquei os mapas valendo nota e tudo mais. Eu vou dar mais ênfase e vou preferir colocar perguntas. Então, eu vou explicar 2 vídeos e vou colocar uma pergunta única, como eu fiz também no bimestre passado, valendo 5, ou eu coloco aí um quiz já valendo 10, porque ficou muito, acho que ficou muito mapa, né? E isso tem que ser algo natural de vocês, que vocês produzam para vocês e não algo cobrado. Foi uma coisa que eu facilitei para vocês poderem estudar. Então agora eu acho que já não necessita mais ser cobrado. Então eu vou fazer de uma outra forma. Vamos fazer bastante questões e bastante quiz, né? E o mapa eu não vou cobrar mais. Mas faça, vale a pena, vocês sabem que facilita bastante o nosso estudo, ok? Então um beijo e até a próxima aula.